ocasião da celebração do batismo nas águas, nesta manhã, vamos meditar juntos sobre um texto que fala claramente sobre o significado desta festa, o simbolismo rico deste rito que acabamos de testemunhar. Para tanto, vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, Romanos capítulo 6, para a leitura dos versículos 1 a 14. Romanos capítulo 6, versículos 1 a 14. E tendo encontrado o texto em questão, vamos ficar de pé em reverência à leitura da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, conforme registrada na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículos 1 a 14. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Oremos mais uma vez. Senhor de toda graça, de toda glória, autor, criador e Senhor de toda a vida, único, poderoso para dar vida aos que estão mortos em seus pecados. Ajude-nos hoje, Senhor, a nos lembrarmos e celebrarmos a grande obra em nosso favor na cruz do Calvário. Ajude-nos, Senhor, a contemplarmos mais de perto e com maior entendimento e apreço a pessoa e a obra de Cristo Jesus, o Senhor. Aquele que, sendo o Senhor e doador da vida, deu a sua vida por nós, tomou sobre si a nossa morte, para que nós, miseráveis e mortos pecadores, recebêssemos vida nova, vida dos céus.
Que esta vida seja derramada sobre nós nesta manhã, em especial sobre aqueles que entre nós ainda estão mortos em seus pecados. Traze vida, Senhor, ao teu povo, pelo poder da tua santa palavra, do teu Santo Espírito aqui presente. Nós assim oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Podemos nos assentar. Conheçam a história de Jasmine, uma jovem moça estadunidense de 20 e poucos anos de idade e aspirante à fama no universo das redes sociais. Segundo a própria confissão de Jasmine, eu compro muitas coisas para manter minha imagem. Eu pago por refeições fora de casa, biquínis novos. Ela disse jamais ter se fotografado 2 vezes usando o mesmo biquíni. Vestidos estampados lindos quase toda semana. Flores novas religiosamente 1 vez por semana. E assim por diante. Segundo ela, eu gasto dinheiro para fazer minha vida parecer de determinada forma. E eu me realizo me parecendo desta forma. Mas os meus cartões de crédito não compartilham do mesmo entusiasmo. Isso porque, apesar de não conseguir quitar a sua dívida nos seus muitos cartões de crédito, que já chegam a milhares de dólares, dívida essa que apenas cresce mais e mais, ela reconhece que não consegue parar de consumir compulsivamente. Por quê? E nas palavras dela: enquanto eu escrevo isso, estou comendo sushi que comprei a caminho de casa. Fotografei umas 50 vezes, postei nas redes sociais e consegui 231 curtidas até agora. Eu planejo contar isso aos meus pais quando for visitá-los no próximo fim de semana, para que possam gritar comigo e me forçar a parar, pois sei que eles enlouquecerão. Ela termina a sua confissão: eu sei exatamente quão estúpido é o que eu estou fazendo, mas preciso que alguém me diga isso, imagino eu. Bem, a história de Jasmine é sintomática de uma geração e de uma cultura viciada em sua própria imagem, carente de aprovação popular. Por mais distante que essa imagem virtual esteja da realidade. Graças à indústria do consumo e do crédito fácil, potencializada pelo mundo digital das redes sociais, nunca foi tão fácil e tão sedutor promover uma imagem e uma identidade distantes da nossa realidade, de quem nós realmente somos. Se o provérbio antigo nos alerta que as aparências enganam, bem, hoje mais do que nunca deveríamos estar alertas às muitas aparências que muito enganam ao nosso redor todo dia. Então surge a pergunta: como podemos discernir a aparência da realidade? Como saber que o que os nossos olhos estão vendo, de fato, é a verdade? Como podemos saber realmente quem é quem? E não só no mundo virtual das redes sociais, mas no nosso convívio diário, nosso prédio, nosso condomínio, no bairro, no trabalho, na escola, na faculdade. Até mesmo no universo da igreja e no campo da fé. Como saber quem realmente é quem? Como saber quem é um verdadeiro cristão? Um seguidor fiel de Jesus Cristo? E quem não é? Quem apenas aparenta
ser um seguidor de Jesus? Bem, é sobre isso que vamos refletir hoje, com a ajuda das palavras do apóstolo Paulo. Em Romanos capítulo 6, versículos 1 a 14, mantenha sua Bíblia aberta, por gentileza. Porque aqui, ao olharmos atentamente para este texto, nós descobriremos algumas marcas de um verdadeiro cristão. Quem é um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo? Bem, a resposta do texto diante de nós se divide em 3 partes, 3 marcas inconfundíveis de um verdadeiro discípulo de Jesus. Segundo as palavras de Paulo, um verdadeiro cristão é alguém que tem um novo status, uma nova identidade e uma nova vida. Um novo status, conforme vemos nos versículos 1 e 2, uma nova identidade, versículos 3 a 10, e uma nova vida, versículos 11 a 14. Então mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, em Romanos 6, 1 a 14, e vamos acompanhar a progressão do texto. Primeira marca, primeira qualidade de um verdadeiro discípulo de Jesus é o seu novo status. Mas antes de olharmos para as palavras iniciais de Romanos 6, precisamos voltar um pouquinho e nos lembrar do que Paulo já nos disse nos capítulos iniciais da sua carta aos Romanos. Bem, nos capítulos 1 a 5 desta carta, o apóstolo Paulo descreve para nós o status comum de toda a raça humana, sem Deus e sem Jesus Cristo. E o curioso nas palavras de Paulo é o seguinte: diferente da ordem na nossa vida biológica, em que a certidão de nascimento vem antes da certidão de óbito, no mundo espiritual é justamente o contrário. Primeiro vem o atestado de óbito e somente depois a certidão de nascimento. Isso porque, segundo Paulo, todos nós nascemos em estado de morte espiritual, carentes de vida. Ou para mudar a metáfora, todos nós nascemos condenados, culpados aos olhos de Deus e carentes de absolvição. Isso porque, resumidamente, Paulo diz que todos nós, sem exceções, todos nós pecamos contra Deus. E por termos pecado contra o autor da vida, morremos. Por termos pecado contra o justo juiz de toda a terra, somos culpados. Estamos condenados à morte eterna. Todos pecamos e por isso colhemos a morte e a condenação. Todos. Do ser mais religioso, mais devoto, mais moral, mais íntegro, ao ser mais pagão, mais devasso, mais impiedoso. Nenhum ser humano na face da terra vive em plena e perfeita obediência ao Deus Criador. E não é o caso que nós nos tornamos pecadores porque pecamos. Não, é justamente o contrário. Nós pecamos porque somos pecadores, nascemos transgressores. Basta olhar para uma pequena criança, um bebê de colo ainda, que não precisa ser ensinado a desobedecer. O que nós precisamos ensinar uma criança? A obediência. O que ela sabe fazer naturalmente, instintivamente? Confrontar, transgredir, questionar, dizer não. Desde o berço, o nosso instinto transgressor está à mostra para todos verem. Assim nascemos todos devedores de Deus.
transgressores da sua lei, pecadores carentes de salvação. E como já dizia C.S. Lewis, famoso autor cristão do século passado, se houver qualquer pecador aqui em dúvida sobre o real estado da sua alma caída e transgressora, então que esta pessoa tente viver de forma reta e perfeita em todo tempo, em todo lugar, em toda circunstância. Se você está se sentindo muito espiritual, tenta passar pela praia hoje e não se frustrar com o trânsito de fim de ano. Ou na fila de um mercado. Onde for. Não somos os santos que imaginamos ser. Não somos as almas inocentes que gostaríamos de ser. Tal é o nosso status comum quando nascemos neste mundo. Nascemos com atestado de óbito espiritual. Mortos, condenados, herdeiros espirituais do nosso ancestral comum, o nosso pai Adão, o primeiro transgressor contra Deus no jardim do Éden. Até que alguém melhor e maior que Adão surgiu na história. Alguém que era o próprio autor da vida e que veio ao mundo derramar a sua vida numa cruz para nos resgatar da morte. Alguém que era a própria justiça de Deus e que veio ao mundo satisfazer a justa ira de Deus contra nós, assumindo a nossa condenação e a nossa culpa na cruz do Calvário. Alguém que jamais pecou em toda a sua vida, mesmo sendo tentado a pecar como todos nós. Ele fez-se pecado ao morrer na cruz. Ele ressuscitou ao terceiro dia para destruir o poder do pecado que nos condenava e que nos escravizava neste mundo. Este alguém, Jesus Cristo, é aquele que veio ao mundo para mudar o nosso status. De mortos para vivos, de condenados para absolvidos, de escravos para livres. E assim como não há nada que um morto possa fazer para voltar a viver, ou um condenado para se tornar inocente, ou um escravo para se libertar, assim também era com todos nós, até que Jesus Cristo veio nos resgatar, veio nos restaurar, veio nos libertar pela sua graça, mediante a nossa fé e confiança nele. E é justamente a partir daqui, deste novo status do discípulo de Jesus Cristo, que Paulo responde às perguntas iniciais deste capítulo. Romanos 6, versículos 1 a 2, olhe comigo para o texto. Que perguntas Paulo quer responder? Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Resposta: de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? O que Paulo está dizendo em outras palavras? Ora, voltar a viver conscientemente, intencionalmente, persistentemente no pecado, em rebeldia contra Deus, faz tanto sentido quanto um vivo desejar a morte. Alguém que foi absolvido desejar a condenação. Alguém que foi liberto desejar as suas antigas algemas, sua antiga prisão. Faz sentido nenhum. Ora, se em Cristo recebemos um novo status, vivos, absolvidos, libertos, como poderíamos continuar vivendo
justamente naquilo que antes era responsável pela nossa morte, pela nossa condenação, pela nossa escravidão. Absurdo. Portanto, isso aqui é a primeira marca de um verdadeiro cristão: seu novo status, vivo, absolvido, liberto. E diferente de qualquer outro status que possa nos descrever nesta vida, solteiro, casado, empregado, desempregado, rico, pobre, famoso, anônimo, ocupado, disponível, não há nada que nós possamos fazer para mudar o nosso status espiritual. Só Jesus Cristo, pela sua graça e pelo seu poder, pode nos conceder um novo status espiritual. Portanto, se houver alguém aqui que ainda não goza desse novo status, que mesmo estando vivo, respirando, transpirando, se movendo por essa cidade, mesmo vivo há anos, décadas, mas que nunca antes se rendeu ao Senhor da vida, Jesus Cristo, e portanto ainda está espiritualmente morto, condenado, escravo, então que clame ao Senhor Jesus Cristo, que o busque, que corra para Ele, que se lance aos seus pés e peça a Jesus que lhe dê um novo status espiritual, te tirando da morte, te trazendo para a vida, livrando da condenação dos seus pecados, absolvendo pelo seu sangue, te libertando das amarras e das algemas do pecado e te dando uma nova liberdade. Só Cristo pode mudar o status da nossa alma. E para aqueles entre nós que já receberam este novo status, não mais mortos, mas vivos, não mais condenados, mas absolvidos, não mais escravos, mas livres, ao lembrarmos do que Jesus fez por nós em nossas vidas, louvemos a Ele, agradeçamos ao Senhor da nossa vida, que por misericórdia veio nos transformar e nos salvar. Mas essa é só a primeira marca. Há mais duas características de um verdadeiro seguidor de Jesus. Vamos à segunda delas. Já ouvimos falar do novo status, mas o cristão, o verdadeiro cristão, é aquele que também tem uma nova identidade. E uma coisa tem a ver com a outra, na sequência do raciocínio de Paulo. Tendo falado sobre o novo status do cristão, ele ressalta agora a sua nova identidade, simbolizada publicamente por um rito, um símbolo. Qual é? O batismo nas águas, versículos 3 e 4. Ouça o que ele diz: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Bem, assim como é com uma certidão de nascimento, ou uma certidão de casamento, ou uma certidão de óbito, assim também é com a certidão chamada batismo. Pense comigo, uma certidão não tem o poder de efetuar aquilo que ela representa, de acordo? Uma certidão de nascimento, um documento, não tem o poder de gerar um nascimento. Nem tampouco uma certidão de casamento tem o poder de gerar o matrimônio. Muito menos uma certidão de óbito é capaz de tirar a vida de alguém. Certidões, como as que conhecemos, não têm o poder em si de operar o que elas representam. Assim também é o batismo nas águas. O batismo não tem o poder em si mesmo para efetuar o que ele representa.
O batismo não salva ninguém, não liberta quem quer que seja. A água do batismo não é capaz de lavar a alma de uma pessoa, apesar de significar isso, de representar isso, a nossa união com Cristo, pelo arrependimento dos nossos pecados e a fé em Jesus. É isso que atesta o batismo. Não que isso esvazie o batismo do seu significado, da sua importância, tal qual a de uma certidão de nascimento, ou de casamento, ou de óbito, pois são essas certidões que confirmam publicamente nossa identidade no mundo. E para o cristão, seu batismo é a sua certidão mais importante nesta vida. É isso que Paulo está dizendo aqui em outras palavras, nos versículos seguintes, versículos 5 a 10, ele continua falando sobre o significado do batismo, o que ele representa, o que ele atesta, e ele atesta a coisa mais importante sobre nós, não só sobre a nossa vida religiosa e espiritual, mas sobre toda a nossa vida. Qual é a coisa mais importante na vida de um cristão? É que ele está unido com Cristo, na sua morte e na sua ressurreição, conforme representados pelo mergulho do batismo. Morremos com Ele para vivermos com Ele, estamos unidos com Ele pela fé, e é isso que o batismo atesta publicamente. Aliás, pensando bem, se o batismo de um crente é a sua certidão mais importante nesta vida, então significa que o batismo é a nossa certidão de nascimento principal, porque atesta que nascemos de novo, nascemos para uma nova vida com Cristo, para servir a Cristo e louvar a Cristo. O batismo é a nossa certidão de óbito principal. Morremos para o mundo, morremos para o pecado, morremos para aquilo que nos escravizava, não vivemos mais para os nossos antigos desejos e paixões e senhores. O batismo é a nossa principal certidão de casamento. Estamos unidos e aliançados com Jesus, comungamos com Ele plenamente, num regime pleno, em que todo o nosso pecado foi transferido para Ele, e toda a sua graça e justiça foi imputada a nós. Estamos unidos com Jesus. É isso que atesta o batismo. Então há alguém aqui entre nós que se considera um cristão, um seguidor de Jesus Cristo, mas que nunca foi batizado, nunca passou pelas águas, nunca publicamente confessou sua fé em Jesus com arrependimento, para ser selado pelo símbolo das águas do batismo, mediante o seu arrependimento e a sua confissão de Jesus. Porque o que Paulo afirma aqui nesses versículos presume aquilo que Jesus ordenou aos seus discípulos. As palavras da grande comissão: vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizando quem? Os discípulos, os que são crentes, os que dão sinal de arrependimento e fé no Senhor Jesus. O que Jesus ensinou, os apóstolos praticaram. Quem eles batizaram em Atos 2, o nascimento da igreja? Os que ouviram o Evangelho, se arrependeram dos seus pecados e creram publicamente em Jesus. O que Jesus ensinou, os apóstolos praticaram, e Paulo aqui está corroborando. Todos os cristãos, e somente os cristãos arrependidos e professos, devem ser batizados, mediante a sua fé em Jesus, mediante um sinal público da sua união com Cristo. Então, pobre daquele que se pensa ou se diz cristão, mas nunca passou pelas águas do batismo. Ele ainda é mais desfavorecido do que um cidadão deste país que anda por aí sem certidão de nascimento, ou um cônjuge sem certidão de casamento. Não há nada que ateste publicamente o seu estado, sua nova identidade.
Assim também um cristão sem o batismo, ele está sem sua certidão pública de pertencimento a Jesus. E se houver alguém entre nós assim, que procure logo as águas do batismo. Mas aos cristãos professos e batizados entre nós, vejam a importância do que Paulo faz aqui. Você já se perguntou por que Paulo está lembrando os seus leitores, todos eles cristãos, lembrando-os do seu novo status, lembrando-os da sua nova identidade em Jesus? Por que Paulo faz isso aqui? Creio que a razão pela qual ele faz isso, neste momento da carta, é especialmente importante para nós, em nossa caminhada cristã. Ele quer lembrar os seus leitores cristãos do seu novo status e da sua nova identidade, ou seja, de quem eles são, para que eles saibam como devem viver. É lembrando do seu novo status e da sua nova identidade em Jesus que eles saberão que devem viver uma nova vida, porque a maneira como vivemos reflete quem nós somos. Isso é de extrema importância, irmãos e irmãs, em um mundo que vive cronicamente insatisfeito com a sua identidade, com seu status. Isso não é exclusividade só da geração mais jovem, representada pela história da Jasmine, que lemos no início deste sermão. Não, essa insatisfação crônica, doentia com o nosso status, com a nossa identidade, aflige especialmente os membros mais jovens da nossa sociedade, mas não exclusivamente os jovens. Quantos, na crise da meia-idade, ou já beirando a terceira idade, não vivem a sua crise de identidade e querem se reinventar, mudar quem são, de fora para dentro, por meio de uma mudança nos seus gastos, no seu estilo de vida, no seu padrão de consumo e alimentação, na sua escolha de profissão e carreira, na sua configuração familiar, quando não por mudanças ainda mais drásticas e radicais, mudando os seus próprios corpos, quando não suas próprias características biológicas e sexuais. Por quê? Estão à procura de uma nova identidade. Querem mudar quem são, de qualquer forma, de qualquer maneira, achando que é isso que os satisfará e os salvará. Então, que graça maravilhosa nós recebemos em Jesus Cristo, porque nós sabemos exatamente quem nós somos e encontramos aquele em quem nós temos plena satisfação. Enquanto o mundo vive à procura de um status, de uma identidade que lhe agrade perfeitamente e plenamente, cada vez que muda de guarda-roupa, cada vez que muda de visual, cada vez que muda de imóvel, de profissão, de estado civil, de CEP, de currículo, de perfil na rede social, nós já encontramos a nossa identidade. Nós já encontramos a nossa identidade eterna e perfeita em Jesus Cristo, o Senhor, na sua morte e na sua ressurreição, com a qual nós somos unidos pelos laços do arrependimento e da fé, testificados pelo nosso batismo. E se alguém aqui não sabe quem é, está à procura de alguma identidade que lhe satisfaça, que preencha, saiba, você pode procurar aonde for, com quem quer que seja, no que for, você nunca encontrará o que a sua alma está procurando, até que você repouse em Jesus Cristo, Senhor. Não há peso na balança, não há número de amizades, não há guarda-roupa, nem figurino que satisfaça
como Jesus Cristo, o Senhor. Chegamos à terceira e última característica. O verdadeiro cristão é aquele que tem um novo status, que tem uma nova identidade e, por último, ele tem uma nova vida. É isso que Paulo afirma nos versículos finais, 11 a 14. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. O raciocínio aqui chega à sua conclusão. Se o cristão recebeu um novo status, se ele recebeu de Jesus uma nova identidade, consequentemente, ele terá nova vida. Ele foi transformado não de fora para dentro, como quer o mundo, mas de dentro para fora. E, portanto, a sua vida expressará isso. Em nossos pensamentos, em nossas paixões, em nossas prioridades, em nossas posturas, tudo demonstrará que temos uma nova identidade e uma nova vida. Então diz Paulo, se antes oferecíamos os membros dos nossos corpos como instrumentos do pecado, como instrumentos de injustiça, toda sorte de idolatria, feitiçaria, imoralidade, promiscuidade sexual, fanfarra, embriaguez, gula, ganância, cobiça, ambição egoísta, engano, maledicência, ciúme, inveja, contenda sem fim, uma religiosidade de aparência, moralismo e legalismo de toda sorte. Se antes vivíamos assim, diz Paulo, agora devemos oferecer os membros dos nossos corpos como instrumentos da justiça, como quem saiu da morte para a vida, em devoção sincera, em piedade santa, em castidade e pureza, em moderação e domínio próprio, em contentamento, gratidão, generosidade, hospitalidade, em verdade, sinceridade, bondade, submissão mútua, um viver pacífico, em uma fé operante, consequente, visível, abnegada, transbordante em toda sorte de boas obras, resultado da nossa fé em Jesus. Como bem resumiu o próprio apóstolo Paulo em um trecho de uma outra carta dele, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, diz, ouça apenas, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Coisas novas, sim, um novo status, uma nova identidade, uma nova vida, que jamais imaginávamos ser possível. Tudo possível somente por estarmos agora em Cristo, unidos com Jesus, em sua morte e em sua ressurreição, unidos pelos laços do arrependimento dos nossos pecados e pela fé em Jesus Cristo, publicamente atestados pelo nosso batismo, dando sinais de uma nova vida. Pois assim como uma planta bem plantada, bem exposta ao sol e bem regada, não pode dar outra coisa senão sinais de vida.
Assim, uma alma plantada em Jesus Cristo, iluminada pela sua graça e alimentada pela sua presença e pela sua palavra, não pode dar outra coisa senão vida, sinais de vida, vida espiritual. Então, se houver entre nós alguém que se considera cristão, mesmo que já tenha sido batizado nas águas, mas não dá sinais desta nova vida, não demonstra que é uma nova criatura, não demonstra mudança em seus pensamentos, em seus desejos, em suas ações. Você olha para a sua vida antes e depois do batismo e a única coisa que mudou foi um verniz, uma aparência de religiosidade e nada mais. Nada de novos desejos, nada de novas paixões, nada de novos pensamentos, nada de uma nova vida. Questione-se se você de fato é um verdadeiro cristão. Porque de que adianta a credencial do batismo, este atestado público de que você é um seguidor de Jesus, se nada na sua vida demonstra que você está seguindo a Jesus? Examine o seu coração, examine a sua alma, examine o que passa pela sua mente e o seu coração, quer você tenha crescido na igreja ou não, batizado ainda inconsciente dos seus pecados, que diferença isso fez? Se hoje você vive da mesma maneira que sempre viveu. Reconsidere, arrependa-se e clame hoje para que Jesus te dê uma nova vida, que Ele transforme sua mente e o seu coração, que Ele te dê um novo espírito e uma nova vida, pois somente Ele pode fazer isso. E caso alguém aqui que já tenha sido batizado e professe ser um verdadeiro cristão, encontre esses sinais visíveis de mudança, sinais visíveis de uma mudança na sua maneira de pensar, de desejar, de falar, de agir e de viver, como você conduz seu casamento, como você cria seus filhos, como você cuida do seu corpo, das suas finanças, da sua saúde, testemunho que você dá no seu trabalho, a mordomia do seu tempo. Caso você encontre algum sinal de vida nova, por mais tímido, por mais fraco, por mais frustrante que seja, louve a Deus, pois quem te deu vida não foi você, foi Jesus Cristo, Senhor. E ore para que Ele faça crescer estes sinais. Ore para que Ele te renove os pensamentos e os desejos e as palavras. Se você, como eu, ainda não está satisfeito com a vida que você leva mesmo em Cristo, clame hoje pelo Senhor e Ele responderá, para dar mais vida do alto, como um dia Ele nos deu, quando primeiro nos rendemos a Jesus. Então, conforme ouvimos mais cedo, em um mundo tão saturado por imagens, tão repleto de aparências enganosas, mas tão carente de substância, de realidade, de coisas concretas e verdadeiras, que o Senhor faça de nós aqui verdadeiros cristãos, e não só de aparência, mas de fato e de verdade. Gente com um novo status, gente com uma nova identidade, gente com uma nova vida em Cristo Jesus. E de novo, se você ainda não conhece esta vida e nunca recebeu, que maneira melhor de fechar este ano e preparar-se para um novo ano do que com vida nova em Cristo Jesus. Enquanto tantos perambulam por este mundo, tantos, jovens, crianças, adultos, idosos,
tantos correndo para cá e para lá à procura de uma imagem, à procura de uma identidade, à procura de alguma coisa que satisfaça e preencha o vazio da sua alma, às custas do seu trabalho, da sua saúde, dos seus pertences, às custas da sua própria vida. Lembremos daquele e louvemos aquele que veio nos dar uma nova identidade e uma nova vida, às custas da vida dele. Cristo já derramou a vida dele, para que ninguém mais tenha que procurar a sua por aí. Ele já entregou. O sacrifício foi feito no Calvário. Então venha, celebre esta vida. Louve a Jesus por esta vida nova. Clame a Ele por mais desta vida. E quem aqui ainda não está vivo, que hoje você receba vida pela graça de Deus em Cristo Jesus. Oremos. Senhor bendito, que graça maravilhosa é essa, a qual ouvimos nesta manhã. Ouvir, saber e compreender que não precisamos mais procurar a nossa identidade e a nossa vida neste mundo, em ninguém neste mundo e em nada que este mundo tem a oferecer, porque Cristo já deu a sua vida pela nossa no Calvário, para que nele encontrássemos e recebêssemos vida nova, vida abundante, vida eterna. Ó Senhor Jesus, assim como Tu tiveste misericórdia de tantos aqui, quando primeiro ouvimos o Evangelho e nos rendemos com arrependimento e fé, age com a Tua graça sobre aqueles que entraram por estas portas mortos em seus pecados, mas que saiam daqui vivos em Ti, perdoados, curados, libertos dos seus pecados, mediante o arrependimento dos seus pecados, o arrependimento de uma vida distante do Senhor e dos Teus mandamentos. Ó Senhor Jesus, liberta esses corações cativos aos grilhões e às amarras e às algemas deste mundo. Faze raiar a luz da Tua graça sobre estes, dando-lhes uma nova identidade em Ti, ó Senhor. E nós que já recebemos, Te louvamos e Te agradecemos, pois Tu fizeste por nós o que nunca poderíamos fazer por nós mesmos. Deste-nos vida. Liberdade e salvação, pela Tua graça e misericórdia sem fim. Dá-nos mais desta vida, Senhor. Dá-nos mais desta vida ao sentarmos à mesa contigo nesta manhã, que possamos provar e ver e experimentar de novo e mais desta vida celestial derramada em nossos corações, pelo Teu Santo e Filho e pelo Teu Santo Espírito. Assim oramos agradecidos, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Todos que assim concordam, digam amém.